O Kant ele propôs a primeira hipótese para explicar a formação do sistema solar. Ele, na época, se perguntavam por que os planetas orbitam ao redor do Sol e o plano orbital desses planetas são praticamente alinhados. Ele imaginou que isso se decorrer de um processo único de formação. Todos os planetas teriam se formado ao mesmo tempo, a partir de um único processo. E esse processo seria o seguinte: uma nuvem primordial de gás colapsaria, a matéria se precipitaria na direção do centro de massa dessa nuvem, onde se formaria o Sol. Essa nuvem teria uma certa rotação e, para conservar momento angular, a nuvem se achataria, formando um disco fino. E dentro desse disco fino, os planetas teriam se formado, e isso explicaria por que a órbita dos planetas são coplanares. Bom, essa mesma teoria poderia explicar em que tipo de sistema o Sol estaria. Ele se perguntava por que as estrelas, aparentemente, elas não se movem. Se elas estivessem se movendo, elas poderiam estar girando em torno de um centro de massa do sistema, e para nós não observarmos o movimento dessas estrelas, elas deveriam estar a uma distância muito grande em relação ao centro de massa do sistema. Elas estariam se movendo, só que por uma escala de tempo curta, da ordem de algumas centenas de anos, o deslocamento delas no céu seria tão pequeno que nós não conseguiríamos medir, pelo menos com a tecnologia disponível na época. E ele imaginou que talvez o sistema dentro do qual o Sol estivesse fosse um sistema desse tipo, formado por um grande número de estrelas que se formaram dentro de uma nuvem em colapso, e essas estrelas, no final, estariam dentro de um disco em rotação em torno do centro desse disco. No século XVIII, no final do século XVIII, William Herschel ele construiu o maior telescópio da sua época. Esse telescópio ele tinha um espelho parabólico com 1,20 m de diâmetro, e ele ficava sobre uma base de 20 metros de diâmetro, todo feita de madeira. Ele girava e ele podia observar qualquer região do céu. E com isso ele tentou determinar qual seria a forma desse sistema estelar dentro do qual o Sol estaria, de acordo com a teoria de Kant. Um pouco depois, no século seguinte, o William Parsons, um astrônomo irlandês, ele construiu um telescópio maior ainda. Ele chamava esse telescópio de Leviathan, era o Leviathan de Parsons. Ele tinha um espelho muito maior, e ele conseguiu ver coisas que o William Herschel não conseguiu ver. William Herschel, com o telescópio dele, ele conseguiu fazer uma série de descobertas astronômicas importantes. Ele descobriu as luas de Saturno, descobriu Urano, ele descobriu estrelas, sistemas binários, formados por duas estrelas orbitando em torno do centro de massa, e isso provou que as leis da mecânica elas valiam além do sistema solar. Até então se perguntava será que as leis da mecânica elas valem só dentro do sistema solar, as leis da física valem só dentro do sistema solar? A descoberta de sistemas binários muito longe da Terra mostrou que as leis da física podiam ser aplicadas também fora dos limites do sistema solar. E com o Leviathan de Parsons, ele conseguiu ver coisas que William Herschel não conseguiu ver. Ele, por exemplo, ele olhou, observando uma daqueles objetos nebulosos, que hoje a gente conhece como a galáxia do Redemoinho. Ele descobriu que esse objeto possuía estruturas espirais. Ele não era um objeto, não tinha uma constituição contínua, e sim estruturas espirais. Essa aqui é uma imagem da galáxia do Redemoinho, uma imagem atual. Então, notem, esse aqui é um desenho feito por Parsons. Ele não existia ainda, eles não usavam ainda, fotografia, e essa é uma imagem atual. Bom, com esse telescópio ele conseguiu identificar vários daqueles objetos que até então não se conseguia enxergar bem.
Ele conseguiu identificar, observar a estrutura desses objetos. Ele descobriu que alguns desses objetos eram formados por milhares, milhões de estrelas, são os aglomerados globulares que orbitam ao redor da Via Láctea. Outros são as chamadas nebulosas, que são simplesmente nuvens de gás e poeira, ou então gás ejetado pela explosão de supernovas, e outros são aquilo que a gente chama hoje de galáxias. Ainda no século XIX, dois novos avanços na tecnologia levaram a uma série de outras descobertas. Um deles foi o advento da fotografia e o desenvolvimento da espectroscopia. Com a fotografia, foi possível enxergar detalhes que o olho humano não consegue enxergar. Eles acoplavam uma câmera fotográfica a um telescópio, deixavam o obturador aberto e a placa, com a emulsão fotográfica, ela ficava captando luz do objeto para o qual o telescópio estava observando, e com isso conseguia reproduzir a imagem desse objeto com detalhes que o olho humano não conseguia ver. Bom, a espectroscopia, ela permite analisar a luz das estrelas e, a partir daí, saber qual é a composição química da superfície das estrelas ou do meio através do qual a luz passa. E, com isso, eles conseguiram comparar o espectro de vários desses objetos, cuja natureza não era muito bem conhecida, com o espectro de estrelas. Uma boa parte desse trabalho foi feita pelo William Huygens, e ele provou que os objetos nebulosos não eram estrelas com uma certa nebulosidade, com alguma nebulosidade ao seu redor. Usando novos telescópios, a fotografia e a espectroscopia, eles começaram a catalogar uma quantidade enorme desses objetos nebulosos. Até 1908, eles já tinham catalogado 15 mil desses objetos nebulosos. Eles já tinham identificado corretamente uma grande quantidade deles, como aglomerados globulares ou como nebulosas, mas alguns deles permaneciam com a natureza inexplicada, e esses eram as galáxias. Bom, uma pergunta que se fazia era o seguinte: se aquela teoria do Kant, de que talvez esses objetos nebulosos fossem estruturas com estrelas vistas à distância, o Kant imaginou que o nosso Sol está dentro de um disco com bilhões de outras estrelas, que talvez alguns daqueles objetos nebulosos fossem estruturas similares a essa, só que a uma distância, vista a uma distância muito grande, não se conseguiria enxergar as estrelas individualmente. Mas, para se saber se isso era correto ou não, eles tinham que resolver um problema, que era o seguinte: qual a distância desses objetos em relação a nós? E qual o tamanho da nossa galáxia? Se a distância até algum desses objetos fosse muitas vezes maior do que o tamanho da nossa galáxia, nós poderíamos dizer que eram objetos fora da nossa galáxia. Por outro lado, se a distância até eles fosse pequena, comparada com o tamanho da nossa galáxia, então eles seriam objetos que estariam orbitando, por exemplo, ao redor da nossa galáxia, dentro dos limites da nossa galáxia, como é o caso, por exemplo, dos aglomerados estelares. Um outro astrônomo, o Cornelius Easton, ele propôs, então, que a Via Láctea teria o formato de uma galáxia espiral, como a galáxia do Redemoinho. Foi ele que propôs pela primeira vez esse formato para a Via Láctea, e o Sol estaria um pouco deslocado em relação ao centro. Mas ainda continuava o problema das distâncias, para saber se aqueles objetos nebulosos eram objetos similares ao objeto dentro do qual o Sol estava, se precisava calcular a distância até eles. Quem ofereceu uma ferramenta poderosa para se calcular a distância foi Henrietta Leavitt, em 1912. Ela descobriu que
um tipo especial de estrelas, conhecido como cefeidas, que são estrelas são estrelas supergigantes, bem maiores do que o Sol. Elas pulsam, o brilho médio delas varia ao longo de vários dias, de modo periódico. Ela descobriu que existia uma relação entre o período de pulsação dessas estrelas e a luminosidade, o brilho dessas estrelas. Então, medindo o período de pulsação, ela podia calcular a luminosidade e, a partir daí, calcular a que distância a estrela deveria estar para ter o brilho que ela tem visto da Terra. Um outro astrônomo, o Shapley, no ano de 1918, ele utilizou um outro método para fazer uma estimativa do tamanho da Via Láctea. O que ele fez foi o seguinte: ele mediu a distância até os chamados aglomerados estelares que orbitam ao redor da Via Láctea, e ele estimou qual era a posição do centro de massa. A posição do centro de massa é a média ponderada de cada coordenada, x, y e z, levando em conta a massa dos aglomerados. Ele chegou à conclusão de que o Sol estaria um pouco deslocado em relação ao centro, e, segundo os cálculos de Shapley, o eixo maior da Via Láctea teria 300 mil anos-luz de diâmetro e o eixo menor aqui 30 mil anos-luz. Bom, isso aqui é muito maior do que o tamanho real da Via Láctea. Então, existiam dois resultados bem diferentes. Um dizia que a Via Láctea era muito pequena, portanto, os objetos, aqueles objetos nebulosos que se via estariam fora, afastados dela, e o outro resultado sugeria que a galáxia era um objeto cerca de 6 vezes maiores, e isso fazia com que a maior parte dos objetos nebulosos que tinham sido observados estariam muito próximo dela, talvez orbitando ao redor dela. Se essa medida fosse verdadeira, então poderiam existir outras galáxias no universo. Mas se esse resultado aqui fosse o correto, então a Via Láctea poderia ser um objeto único e todos os outros objetos seriam objetos próximos da Via Láctea. Quem resolveu esse problema foi o Edwin Hubble. O Hubble ele descobriu uma estrela individual em Andrômeda, uma estrela nova, e ele conseguiu identificar também estrelas cefeidas em Andrômeda. E ele conseguiu medir a distância até Andrômeda, e ele encontrou um valor de 1 milhão de anos-luz. E isso colocava Andrômeda fora de qualquer um desses dois modelos, mesmo em relação ao modelo do Shapley. Andrômeda seria um objeto bastante afastado. Nesse cálculo, ele levou em conta o fato de que as galáxias possuem gás e poeira no seu interior, e que esse gás e poeira ele obstrui, como eu falei antes, a passagem da luz, e isso afetava o cálculo das distâncias que os astrônomos anteriores vinham fazendo. A proposta do Cornelius Easton foi adotada como um modelo para a Via Láctea. Se fez a estimativa correta do tamanho da Via Láctea, como sendo, ela é uma galáxia espiral com 100 mil anos-luz de diâmetro, 1000 anos-luz de espessura, e o Sol está a uma distância intermediária em relação ao centro e à borda. Você assistiu à palestra A Descoberta das Galáxias, do professor José Eduardo Costa. Obrigada pela companhia e até a próxima!